Depois de todo o panorama apresentado sobre os conceitos, sobre a história e sobre formas de produção sustentável de alimentos, chega o momento de falar um pouco mais sobre mudanças climáticas e, sobretudo, como essa temática tão importante quanto atual se relaciona diretamente com sistemas alimentares sustentáveis. Pois bem, existem inúmeros materiais e publicações riquíssimas na internet. Elas podem te ajudar a aprofundar mais nessas discussões. Nossa ideia aqui é pincelar algum desses problemas ocasionados pelas mudanças climáticas no nosso sistema planetário, mas, sobretudo, apresentar o que tem sido discutido na sociedade em termos de soluções aos problemas climáticos. Sabemos que existe uma relação muito próxima entre clima e agricultura. Um dos dados mais relevantes que vale ser destacado é o fato de que a agricultura é responsável por 15 a 20% do total de emissões de CO2 emitidos no mundo. E isso é muito considerável. Afinal, o fornecimento de alimentos é um dos principais sistemas afetados pelas mudanças climáticas, assim como o ciclo da água, a própria saúde humana e as infraestruturas que nos dão suporte na vida cotidiana. E como exatamente esse fornecimento de alimentos é atingido diretamente pelas mudanças climáticas? Bem, existem inúmeros fatos que demonstram isso. Alguns deles incluem inundações, secas, queimadas, pestes, doenças, toxinas, disponibilidade de água, dentre inúmeros outros fatores. Por isso, também os sistemas alimentares se encontram no centro das discussões sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, mas também tem feito parte cada vez mais das estratégias de políticas públicas e pressões de mercado que exigem uma transição para formas sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos. Para falar sobre soluções frente aos problemas causados pelas mudanças climáticas, precisamos mencionar um marco político histórico que estende a necessidade de ação não apenas aos indivíduos, mas também a todos os países do mundo. Em dezembro de 2015 é selado o Acordo de Paris, durante a Conferência das Partes, a COP21. Nesse evento, são definidas, portanto, medidas para a redução na emissão de dióxido de carbono em todo o mundo a partir de 2020. O objetivo do acordo, entre outros pontos, é aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das mudanças climáticas, promover fluxos financeiros consistentes e um caminho de baixas emissões de gases de efeito estufa, buscar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, dentre outras. As metas e compromissos governamentais do Brasil, chamadas as NDCs, são 45% de energias renováveis na composição da matriz energética até 2030, fontes renováveis além da energia elétrica, mas sobretudo quando falamos de sistemas alimentares, a gente pode destacar a restauração adicional de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030, o incremento de 5 milhões de hectares de sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, assim como zerar o desmatamento ilegal na Amazônia brasileira. E esses são algumas das metas, tá bom? Algumas soluções. Para alcançar de fato as metas de redução de emissões e um modelo de desenvolvimento sustentável, muitas ações precisam estar envolvidas de forma sinérgica. Mas aqui vamos citar algumas ações atreladas diretamente aos sistemas alimentares sustentáveis. O fato dos consumidores terem papel importante nessas ações nós já sabemos. Agora vamos entender um pouco sobre as relações de troca dentro do mercado de produtos do sistema alimentar sustentável. A formação desse mercado é também um exemplo de resposta às problemáticas climáticas. Isso porque tal mercado pode colaborar com as metas de reduções das emissões. Sabe como? Primeiro precisamos entender que a formação desse mercado é pautado por vários valores morais e éticos. Nele, as pessoas não pensam apenas nas questões financeiras quando consomem produtos sustentáveis,
mas pensam também em questões como a forma que o produto foi produzido, onde foi produzido, quais insumos foram utilizados, se faz bem para a saúde humana. Ou seja, existe uma parcela da sociedade que defende o ato de consumo como um ato político e também como uma forma de resistência. Mas o que é importante destacar é que existem novos mercados sendo criados a partir de uma nova relação do consumo com elementos do desenvolvimento sustentável. Esses mercados estimulam a interação e a proximidade entre produtores e consumidores, que por sua vez articulam estratégias de mercado alternativa às práticas do mercado alimentar hegemônico. Alguns exemplos práticos dessas estratégias alternativas são os circuitos curtos de comercialização. Mas afinal, o que são os circuitos curtos de comercialização? Você certamente conhece modelos de circuitos curtos de comercialização. Quando falamos desses temas, estamos considerando a proximidade entre produtores e consumidores do sistema alimentar sustentável. No Brasil, ainda não há uma definição oficial para o conceito de circuitos curtos de comercialização, mas podemos entendê-lo como uma nova configuração nos processos produtivos. Essa configuração envolve as dimensões sociais, econômicas, culturais e ambientais que redesenham as relações de produção, abastecimento, processamento e consumo de alimentos. Bom, lembra que eu mencionei o fato de que você provavelmente já conhece o modelo de circuito curto de comercialização? Pois bem, olha só uma série de exemplos. Existem duas formas de venda por meio de circuitos curtos. A primeira é a venda direta, e essa modalidade inclui, por exemplo, vendas de produtos na propriedade, agroturismo, gastronomia, colheitas na propriedade, dentre outros. Já a venda direta fora da propriedade inclui feiras ecológicas, compras diretas do produtor, vendas para grupos de consumidores organizados, cestas em domicílios e para empresas, dentre outros. Já a venda indireta se estabelece por meio da relação com até um intermediário nesse processo de venda. Exemplos de venda direta incluem as lojas especializadas, pequenos mercados de produtos naturais, lojas virtuais e vendas para programas de governo. Com isso, entendemos um pouco da relação entre mudanças climáticas e sistemas alimentares. A luta por alternativas de consumo se relacionam diretamente com os problemas enfrentados pelas mudanças climáticas. E nós podemos cooperar com o desenvolvimento sustentável, repensando o consumo e criando alternativas de baixo impacto para os circuitos curtos de comercialização.